Boa noite, irmãos. Graças e paz. Vamos dar início ao nosso último estudo no livro do Apocalipse. Foi uma caminhada prazerosa estudarmos o livro do Apocalipse. E hoje nós estaremos fazendo a conclusão de todo o livro. Então, vamos iniciar agradecendo a Deus por esse dia. Depois vamos dar início à conclusão. Oremos. Pai, louvamos ao Teu nome, porque Tu és um Deus santo, um Deus poderoso. Tu és o Criador e sustentador de tudo, o Senhor que rege os céus, o Senhor que domina os mares. O Senhor, apesar de todo esse poder, é um Deus que nos ama e se importa com cada um de nós. Por isso nós agradecemos por tão grande amor para conosco. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelas nossas famílias, por tudo que o Senhor nos deu no dia de hoje. Já te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida. E agora te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor venha iluminar os corações nesta noite, através do Teu Santo Espírito, para poder, Senhor, compreender a Tua Santa Escritura. E assim, possamos crescer juntos, em graça e em sabedoria vinda da Tua Palavra. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Nós vamos fazer hoje a leitura do capítulo 22, a partir do verso 6 até o final, até o verso 21. Apocalipse, capítulo 22, do verso 6 ao verso 21. Enquanto os irmãos abrem, vamos falar do livro, que foi, conforme eu disse logo na abertura, um livro que muito nos abençoa, apesar de muitos terem ainda o medo do livro do Apocalipse, mas creio que os irmãos já perderam o medo. Os irmãos perceberam que não vai ter nada de monstro, e é um livro que nos trouxe esperança, assim como o tema central do livro, que é uma mensagem de esperança. Então hoje nós vamos concluir esse livro maravilhoso. Então, Apocalipse 22, do verso 6 ao verso 21. Como sempre, eu peço aos irmãos que apenas nos acompanhem na leitura. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que aguardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Palavra bendita do Senhor. Então nós vimos na semana passada, tá, que chegamos na segunda parte do estudo do livro do Apocalipse, que era o aprisionamento do dragão e a vitória da igreja. Nós vimos no capítulo 20 a vitória sobre o inimigo, o dragão, e o juízo final. Depois nós vimos na semana passada a vitória da igreja e tivemos uma panorâmica da cidade santa. Hoje nós iremos falar, a partir do verso 6, sobre a conclusão do livro. O livro, ele teve uma abertura, ele teve o seu conteúdo no meio e ele também tem uma conclusão. Não significa porque nós concluímos alguns estudos que terá o quê? Que terá apenas aquelas conclusões. Não significa isso. Então, temos aqui a conclusão do livro, o fechamento do livro. Então, na introdução, nós vamos ver o quê? Que com este estudo terminamos o livro do Apocalipse. Esse é aquele momento em que todo professor gostaria de ouvir o quê? Acabou. Mas hoje, com esse estudo, nós terminamos o estudo no livro do Apocalipse. Então, depois de uma longa caminhada, temos as últimas palavras de João. Então, estes versículos, eles funcionam como uma conclusão, onde o escritor volta a citar vários pontos que já foram mencionados no começo do livro, para que lembremos do objetivo e da função desse escrito. E o livro também traz várias advertências sobre a não observância daquilo que foi revelado. Não o livro, o capítulo, tá? O fechamento, a conclusão. Traz o quê? Uma advertência sobre a não observância daquilo que foi revelado. Embora seja um texto um tanto complexo, conforme nós vimos que não só esse texto agora, mas o livro do Apocalipse em si é um texto bem complexo, é um texto que é totalmente simbólico. Então, embora esse seja um texto um tanto complexo, trazendo certa dificuldade para se perceber sua estrutura, podemos dividi-los em duas partes, tendo como fator estruturador a frase: eis que, ou certamente, venho sem demora. Nós vamos ver o quê? Dos versos 7, verso 12 e verso 20. Então, primeiro, vamos ver o objetivo do livro e advertências contra a sua não observância. Vamos pegar do verso 6 ao verso 10 e depois do verso 16 ao verso 21. Aí os irmãos falam assim: então existe uma lacuna entre o verso 6 e o verso 21. Sim, a gente vai ver agora. Verso 6 ao verso 10 e do verso 16 ao 21 fala o objetivo do livro e advertências contra a sua não observância. Aí sim, do verso 11 ao verso 15 veremos o comportamento dos homens diante da iminente vinda de Jesus. Então, essa estrutura do verso 6 ao verso 21. Conforme nós vimos, todos os capítulos ele tem uma estrutura. Então, nós vamos ver aqui essas duas estruturas dentro do livro. Então, nós vamos ver logo de cara o objetivo do livro e a advertência contra a sua observância. Então, os irmãos já deixam aberta a Bíblia, tá? A palavra do Senhor, para a gente olhar do verso 6 ao verso 10 e do verso 16 ao verso 21. Então vamos ver que os dois blocos de versículos, eles são analisados conjuntamente devido que ao seu conteúdo, ao que está dentro dele. Então ambos começam afirmando que um anjo foi enviado para comunicar essa mensagem, tá? A gente vai ver no verso 6 e no verso 16, logo de início, verso 6 e no verso 16. No verso 6, os irmãos vão ver que é Deus quem envia o anjo. Está aqui no verso 6. Isso mesmo, das palavras, o Senhor, o Deus dos Espíritos, enviou. No verso 16, está dizendo que foi Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então, segundo lá o Apocalipse, capítulo 1, verso 21, é Jesus quem envia o seu mensageiro. Então, é ele quem envia
aquele que vai trazer a mensagem. Porém, nesses mesmos versículos, a gente vai ver que Deus é o autor de quê? Da revelação. Deus é o autor da revelação, e quem vai levar essa mensagem, né, para João é o anjo. Ele sempre fala no nome, em nome de Cristo Jesus. Então, a primeira mensagem, se os irmãos olharem aí a partir do verso 6, tá? É dirigida a quem? Aos servos de Deus. E agora no verso 16, ele especifica quem são esses servos, tá? Pode ver aqui, ó, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E lá no 16, ele diz quem são esses servos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a quem? Às igrejas. Então a gente vai ver que não existe nada desconexo. Apesar de ser uma linguagem um pouco difícil, vamos ver que existe aquele que é o remetente e o destinatário desta carta. Então ele fala que é para os servos, e quem são os servos? É a igreja, ou seja, as 7 igrejas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. São aquelas igrejas lá, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe o que é. Então, a gente vai entender o quê? Que a mensagem, primeiramente, era para aqueles cristãos daquela época, como nós falamos já desde o início do livro do Apocalipse. A mensagem primeira era para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo bastante, muitos morrendo. Então essa mensagem é para eles que estavam sofrendo a perseguição. A mensagem é para o tempo que eles viviam. Somente depois a gente tem que atualizar. Toda a palavra de Deus é assim. A gente não pode pegar a palavra de Deus e ler e falar assim, é isso. Não, primeiro você tem que ver qual o contexto e por que foi escrito aquilo. Isso é uma regra básica de hermenêutica e de exegese, de você olhar o texto e saber para quem foi escrito o texto e por que foi escrito o texto, para depois trazer a contextualização. Essa é a maneira mais fácil de você estudar a Bíblia, fazendo pergunta: por que João escreveu isso? Para quem João escreveu isso? Qual era a mensagem de João? Então, ao fazermos essas perguntas, a própria palavra ela nos fala. É interessante que a regra máxima da hermenêutica ou da interpretação bíblica é que a palavra de Deus ela mesma se interpreta. Ela mesma se interpreta. A gente viu aqui um exemplo bem básico disso. Existe um livro, nesses 2 versículos fala quem foi que enviou, para quem enviou. Essa é a regra de interpretação bíblica. Então, às vezes as pessoas pegam um livro do Apocalipse e começam a alegorizar, e vai lá para a escola da alegoria e pega e alegoriza e fala, não, porque João ele viu o anjo subindo, descendo, tocando harpa. Não é nada disso. Ele teve uma visão de um anjo e foi aparecendo na frente dele. Ele foi falando, foi aparecendo na frente dele. Só ele foi escrevendo, e a mensagem era para aqueles irmãos daquela época que estavam sofrendo perseguição, uma perseguição ferrenha, terrível, tá? Muitos mortos, muitos presos, muitos morrendo de fome, porque não podiam vender, não podiam comprar. Então essa mensagem que era daquela época, e agora a gente começa a interpretar para a nossa vida, porque essa mensagem ela é para a época, mas também ela é atual. Diz o quê? Sobre a vitória da igreja, sobre a vitória da igreja. Então aí vimos, tá, a mensagem que é para aquela época, para somente depois a gente atualizá-la. E falamos de grande parte dos erros da interpretação do Apocalipse, né? Muita gente não entende Apocalipse porque quer interpretar de qualquer jeito, e é difícil você sentar e pegar comentário, pegar um montão de coisa para tentar ver o que a palavra de Deus mesmo diz. Então as pessoas abrem a Bíblia e falam que Deus falou, e joga a mensagem, e as pessoas não olham. Por isso que eu falo, deixa a Bíblia aberta. Deixa a Bíblia aberta, tá? Porque eu posso falar alguma coisa errada, os irmãos têm todo o direito de chegar e falar, pastor, mas não é isso que está escrito aqui não, ó. Tem todo o direito, tá? Por isso que temos que ser mais de crente de Bereia. Aí vimos isso. Então no verso 7, vamos ver lá que Jesus disse que ele vem sem demora, certo? E no 17
o Espírito Santo e a igreja, que é a noiva, dizem que vem. Começaram a ver que existe uma conexão, verso 6, verso 16, verso 7, verso 17. No verso 6, vimos para quem é a mensagem, que fala os servos, e no verso 6 vimos quem são esses servos. Aí no verso 6, no verso 7, a gente vai ver que Jesus diz o quê? Que ele vai vir sem demora, eis que vem sem demora. E quando chega no 17, o Espírito Santo e a igreja, a noiva, dizem que vem. Mas existe um propósito, tá? Para que isso aconteça na vida do cristão. E a gente vai ver isso agora, tá? Que é na segunda parte do verso 7. Para que se cumpra esse desejo de modo eficaz na vida do cristão, é necessário que ele guarde as palavras deste livro. Está na parte B do verso 7. Jesus falou que eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E nós vimos já, quando estudamos lá no Apocalipse capítulo 1, né? Logo na abertura do livro, no verso 3, que guardar significa viver. Guardar significa viver, observar, cumprir na vida. Isso significa guardar as palavras, quer dizer, viver essa palavra, observar, colocar em prática essa palavra. Então, Jesus falou que eis que venho sem demora. Então, bem-aventurado aquele que pratica as palavras, que vive essas palavras. É o que Tiago fala, né? Que devemos ser praticantes, não ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, de modo mais específico, guardar significa não acrescentar nada. Está lá no verso 18 isso. E não retirar nada. Não acrescentar e não retirar. É viver o que está ali. E ponto. As pessoas falam: pastor, não tem como dar um jeitinho, nós somos brasileiros, né? Dá um jeitinho, tá? Não tem. É o que está aqui, ponto. Então, guardar significa não acrescentar nada e nem retirar nada, que nem está no verso 19, tá? Então, aqui o que Deus tinha que revelar já está no livro. Não existem acréscimos. Isso é importante diante de tanta fantasia que tem existido em torno do Apocalipse durante a história. E todo mundo já viu vários filmes sobre o Apocalipse. Creio eu que todo mundo já viu. Deixados para trás. E tem muitos filmes. Eu coloquei no outro dia no grupo, muito tempo no início do estudo, no grupo da igreja. Eu consegui achar o áudio, prometi conseguir achar o áudio de um LP, né? Ou o famoso bolachão. Eu ouvi na década de 80, mas eu descobri que acho que aquele LP é de 1960 e pouco. Meu tio paterno, ele era pastor, uma igreja neopentecostal, e ele foi fazer alguma coisa lá na casa do meu pai, foi fazer um reparo, ele trabalhava com obra, foi fazer um reparo lá, e meu pai estava iniciando a caminhada dele na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, iniciando, ele, minha mãe. Meu tio levava esse LP, A Última Trombeta. Talvez os irmãos coloquem lá, A Última Trombeta, que é uma visão, tá? Eu só lembrei disso na hora que eu ouvi o áudio. É uma visão de um homem que teve uma visão, um sonho, não sei o que ele teve, lá da Noruega, se eu não me engano, acho que é Noruega. E ele falando ele falou assim: o que acontece agora é o que acontecerá no final dos tempos. E ele vem falando, contando tipo uma novela, como se fosse uma radionovela. Nessa radionovela ele vem falando que a mãe estava carregando o neném, daqui a pouco o neném some, e o outro fala que estava trabalhando, daqui a pouco some, e assim, quem ouve e no final ele fala que isso que ele estava narrando não era para ninguém ter medo, mas para encorajar aqueles que são fiéis ao Senhor. Só que ele chegou com essa mensagem no final, depois que você já, entendeu? Você entrou debaixo do edredom, ficou só com os olhos lá de fora, que depois você tomou calmante, que ele fala depois, fala assim: não, isso aqui é só para trazer uma esperança. Mas ele fantasiou assim, o áudio todo, ele falando que... Então assim, os irmãos que por curiosidade quiserem ouvir, A Última Trombeta, tá? Eu não estou tirando mérito se ele teve, se não teve a visão, se ele teve o sonho, se não teve. Não estou nesse mérito. Estou falando do conteúdo. Então, durante muito tempo, nós vimos
que o Apocalipse ele foi muito fantasiado, muito fantasiado. Você quase não vai ouvir pastores pregando no Apocalipse, quase mesmo. Quando prega é só nas igrejas, mas pregar no Apocalipse, pegar-se o capítulo, ou o capítulo 22 e 21, né, que já é a conclusão, já é o novo céu, nova terra, mas assim, você pegar para... Por quê? É um livro difícil de interpretar, então as pessoas preferem fantasiar. Então fantasia, um montão de coisa, né? Então na história todinha da igreja, a gente vai ver que todo mundo fantasiou. Vai pegar os pais apostólicos, tem alguns que vão interpretar o Apocalipse de modo alegórico. Depois, durante a história, vamos ver várias vertentes do cristianismo interpretando de modo alegórico, fantasioso. Mas o que importa é que a gente tem que, primeiramente, antes de qualquer um pregar, perdermos o medo para ler o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não vai dar insônia em ninguém. Não vai. Ao contrário. Conforme nós falamos, chegamos hoje no final do estudo, é um livro que traz esperança para a gente. Pelo menos eu creio que desde o primeiro... Vou ser mais benevolente com os irmãos. A partir do terceiro estudo para cá, os irmãos perderam medo, que até lá os irmãos ficaram olhando assim, para saber como é que era, e perderam medo, porque viram que a besta não vai ser um monstro que vai sair do meio do mar. Não vai. Você vai ficar em casa aqui em Saquarema, vai ouvir o barulho do mar, e você não vai fantasiar achando que é a besta que está subindo, que está fazendo esse barulho. A marca da besta não é ninguém que vai chegar com uma maquininha de código de barra e colocar em você. Então começamos a entender a interpretação correta da palavra de Deus. Então a gente começa a perder o medo e ter esperança. Por quê? O livro do Apocalipse, mesmo mostrando que teremos perseguição, mostra que o Senhor estará conosco, nos sustentando. E é isso que importa. É isso que importa. É a mensagem que João manda para aqueles irmãos que estavam presos. Fala, vocês estão passando por tudo isso, tá? O Império Romano, a guarda pretoriana, está todo mundo aí sufocando vocês, mas calma, porque Cristo está no controle, e mesmo que vocês morram, vocês não são perdedores, são vitoriosos, porque vocês estarão com o Senhor na glória. Então é essa mensagem de alegria que traz para a gente, de saber que mesmo diante das tribulações, e mesmo que essas tribulações venham a nos tirar a vida, nós estaremos com o Senhor eternamente. Essa é a mensagem que João traz. Então, vimos isso, né? Que diante de tanta fantasia, é bom vermos o real significado. Aí, quando Jesus fala, que o anjo fala, acrescentar, pode significar uma mudança de mensagem numa visão meramente espiritualista e mística do livro, que não leva em consideração todo o caráter político e social do confronto da igreja com a besta e o dragão, ou com a sociedade, né, que serve ao diabo. E tirar pode revelar o pensamento por parte de alguns daquela época de que João foi muito radical em suas posições, que a realidade não é assim. Tem muita gente que vai ler o Apocalipse, tem muita gente que vai assistir o estudo através do Facebook. Não estou falando dos irmãos da igreja, estou falando que, como é aberto, né, alguém pode chegar assim, ver o título e abrir e falar assim: o que esse pastor está falando não é isso não, aí está pegando pesado, não é isso que está escrito aqui não. Então, acrescentar pode ser mudar a mensagem, tá, que está aqui, e tirar pode revelar esse pensamento de que alguém pode ter falado assim: João está sendo muito radical, esse pastor também que está dando esse estudo é muito radical, não é assim que está escrito aqui não. Principalmente quando chegar na segunda parte do estudo de hoje, a gente vai ver. Então vai ter gente que fala assim: não é assim, não é assim, a sociedade mudou, então não é assim que funciona hoje em dia, tá? Mas vamos deixar isso para falar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos. Então isso pode ter acontecido na época do escritor e pode acontecer em nossos dias, que nem a gente tem falado aqui agora. Talvez essa tentação se apresente na vida daqueles que acham que pode ter uma vida fiel a Deus e ao mesmo tempo andar de mãos dadas com o mundo e seus conceitos. É isso, tá? Então vamos chegar agora que finalmente João novamente nos apresenta o que aqui na palavra de Deus?
a sua definição sobre o livro que escreveu. Então, no verso 7, vamos ver que ele fala que é uma profecia. Verso 7, no verso 10, verso 19, não, verso 7. Aí a gente vai ver que ele, lá no capítulo 10, verso 19, e o capítulo 1, verso 3, ele fala desse sentido de profecia, tá? Os irmãos que estão assistindo agora, essa profecia que ele fala aqui, ele pega o modo de profecia do Antigo Testamento. Ele traz aquele modo de profecia do Antigo Testamento, que era aquela pessoa, aquele arauto, que Deus levanta, Deus fala com ele e transmite a mensagem que Deus quer para o povo, tá? E quando fala assim, a profecia, hoje em dia, a gente começa a entrar já nos méritos dos neopentecostais, e não é nada disso. Ele tem a função do profeta, de falar o que Deus vai fazer, seja julgamento ou seja bênção. Então ele está sendo esse canal, tá? A gente falou isso na introdução, parte 2. Então a profecia é o testemunho de Jesus, tá? Conforme nós vamos ver aqui no capítulo 19, na parte B, tá? 19, perdão, lá no capítulo 19, 10, parte B. Se você voltar aqui algumas páginas, tá? 19, capítulo 10, do verso 10, parte B. Lá no finalzinho, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o livro é uma profecia na medida que fala dos desígnios de Jesus Cristo para a sua igreja e para a humanidade. Então, o livro é muito importante, visto que não contém palavra de João, mas só de Jesus. Quando a gente vai ver João falando, ele faz perguntas. Pode reparar, ele faz perguntas. Mas não, o livro todinho, tá? 99,9% é Jesus falando, ou anjo falando, ou Deus falando, mas João fica de fora disso tudo, tá? Então nós vimos aqui na primeira parte o objetivo do livro, a advertência quanto à sua não observância, tá bom? Agora chega a segunda parte, que é o comportamento dos homens diante da iminente vinda de Jesus Cristo, que é o que? Eu falo que muitos não gostam de estudar escatologia, não só escatologia, como muitos também não gostam de estudar o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse e o estudo da escatologia mostra o fim daqueles que não servem a Cristo. Mostra isso. Então muita gente não gosta do livro do Apocalipse. Vai chegar lá fora, vai falar assim, vamos dar um estudo lá do livro do Apocalipse, vamos lá para a igreja? Eu não vou, porque sabe que o livro vai falar de atitudes que essas pessoas têm, que tem que mudar. Infelizmente, eu vou falar, tá até através da rede, né, transmissão, vou falar, e muitas lideranças não estudam esse livro com a igreja, porque sabe que esse livro aponta para os seus próprios erros, infelizmente. Por isso que é mais fácil chegar e colocar outra coisa. O livro fala sobre mentira. A gente vai, semana passada, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre que o mentiroso que ama e pratica mentira, esse não vai entrar no céu, não vai estar na Nova Jerusalém. Quantos não vivem isso? Então é um livro que vai me mostrar que eu tenho que mudar. E mudar é difícil, ninguém quer mudar. Ninguém quer sair da sua zona de conforto e ir para a zona de conflito. Por isso que existe essa advertência para que a igreja ande em santidade. A gente vive a gente vive um tempo em que a igreja ela está sendo chamada a viver em santidade. Viver em santidade. Viver em santidade não é coisa de pentecostal, de neopentecostal. Viver em santidade é coisa de cristão. E hoje em dia o mundo, ele quer observar a santidade nas ações, nas palavras. Porque aonde nós estivermos, a gente pode estar parado na fila do ônibus. Parado na fila do ônibus. Mas tem gente, sempre alguém do nosso redor ouvindo o que nós estamos falando. Sempre vai ter alguém. Na fila do banco. Sempre vai ter alguém. Na sua vizinhança, o que você faz, vai sempre ter alguém observando. Se falar assim, aquela pessoa ali,
é de uma religião tal, as pessoas não vão nem olhar, mas fala assim, ó, mudou para cá agora uma pessoa que é da igreja, é crente. A primeira coisa que vai acontecer, os vizinhos vão começar a olhar. A primeira discussão que tiver dentro de casa, eles dizem, ué, é crente, olha lá. É crente, já vai querer saber qual é a igreja. Aí fala assim, nessa igreja não coloca nunca o pé. Então assim, as atitudes, eu estou falando que ninguém vai discutir não, tá? Claro, não estou falando de jogar panela, mas todo mundo sabe, um relacionamento de pai e filho, tem aquele filho que desobedece, o pai tem que falar, vai estar de castigo. Tem lá o marido e a mulher, que às vezes tem aquele, entendeu? Aquele estranhamento, que é relacionamento. Quando a gente fala sobre relacionamento, é isso, tá? A gente acha que não, que crente, qualquer crente, não é só o pastor não, qualquer crente que é casado, quando ele abre a porta de casa, está lá as nuvenzinhas, os anjos tocando harpa lá dentro, entendeu? E na hora que o marido ou a esposa lá perde a paciência com o outro, fala assim, amado do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Não, vai chegar aquele dia e falar assim, eu falei isso, você esqueceu? Eu não esqueci, eu te falei, e acaba, isso é normal em qualquer relacionamento, gente, em qualquer relacionamento. O grande problema é que as pessoas acham que o cristão, ele é de outro planeta, né? E ainda o pessoal ainda fala assim, eu estou dando um exemplo, tá? Você ouve música do mundo? Você lê livro do mundo? Aí aquela pessoa que não conhece fala assim, ué, ele é de outro planeta? Você está falando do mundo, né? Aí fala assim, não, música secular, livro secular, eu gosto de coisas seculares. Então usa essa palavra secular. Porque quando a pessoa fala assim, ué, você quer falar isso do mundo? Parece que ele não é daqui, né? De outro planeta. Então ele desceu, está aqui, ele não anda e flutua. Todos nós temos a nossa característica humana, tá? Todos nós temos. Mas daí é para outro estudo mais à frente, tá? Mas estou falando isso. Então assim, os vizinhos vão estar ouvindo e vai falar assim, é crente? Ué, e ele está brigando com o filho? É crente, os irmãos estão brigando entre eles? Gente, é relacionamento, tá? Relacionamento eu falo que sempre é o quê? É um quebra-cabeça. Vai colocando a peça, vai chegar aquele dia que a peça não vai encaixar. É o dia que um estranha o outro, tá? Estou falando assim, dentro do respeito, tá, irmãos? Dentro do respeito, tá? Não estou falando de você chegar e jogar o ferro na cabeça do outro, a mulher joga a panela de pressão não é isso não. É respeito. Tá? E depois, quando os ânimos acalmar, fala assim, me perdoe porque na verdade eu esqueci, me perdoe que eu briguei contigo falando que eu não tinha esquecido e eu esqueci. Me perdoe também porque eu sei que você esqueceu e eu sei que você é esquecido e acabei também pegando pesado e acaba nos perdoando, ponto. É isso que importa, tá? Mas as pessoas às vezes acham que não, mas a gente tem que pensar nisso, as nossas atitudes, as nossas palavras, o mundo está vendo. O mundo está olhando. Então nós temos que viver uma vida de santidade, ter uma vida de santidade. E o mundo está precisando disso. Está precisando disso. De mais santos lá fora. Mais santos lá fora. E eu creio, e a palavra de Deus me mostra isso, que aonde tem um servo de Deus, transformado pelo poder de Deus, que vive em santidade, aquele lugar em que ele habita, aquele lugar ali também é abençoado. É um lugar abençoado. Então seja a bênção aonde quer que você esteja. Amém? Então o comportamento dos homens, a gente fez essa introdução. Então este bloco ele está no meio dos dois, certo? Nós vimos aqui, ó, o primeiro bloco do verso 6 ao 10, do 16 ao 21, e depois vemos que esse aqui está no meio, está no miolo mesmo, tá? Do verso 11 ao verso 15, deixa a Bíblia aberta aí para a gente dar essa olhada. Então, aqui, tá? Este bloco, por estar no meio dos dois textos anteriores, apresenta como que uma consequência em relação a esses dois blocos. Então, os servos de Deus, aqueles que desejam ansiosamente a vinda de Jesus Cristo, que não acrescentam nada e nem retiram nada do livro, ele tem um tipo de comportamento no presente, que nós falamos agora, tá? Questão da vida em santidade. E aqueles que não observam as palavras da profecia e não se importam com a vinda de Jesus Cristo, apresentam um modo de vida próprio. Então os versos 11 e 15, que a gente vai olhar aí, tem como função realçar essa questão como um alerta para os cristãos daquela época e para nós hoje em dia, os que vivemos
no presente. Então a gente vai ler, eu vou ler novamente o verso 11 ao verso 15, tá, irmãos? Ó, continue o que? O injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então vamos ver aí que existem dois grupos, tá? Então esse verso 11 ao 15 é para realçar esses dois grupos, tá bom? Então nós vimos no último estudo a beleza e a glória de quê? Do novo céu e da nova terra. Então a gente viu algo que vai acontecer, mas o texto nos mostra, para chegar lá, como nós devemos viver aqui agora, como temos que viver aqui agora. Então as coisas não são tão fáceis como parece, não são tão fáceis como parece, como alguns vão dizer, tá? A gente vai olhar para o contexto da época, vamos ver que existia dificuldade para eles. Mas pastor, o senhor está falando aí, na época tinha perseguição, tinha aquilo outro, e para lá, e pererê. Irmãos, hoje em dia, se tem algo que você tem que reparar, é a questão da ideologia de gênero, é o que está em voga aí, tá? Está em alta, Então, se a igreja colocar um cartaz aqui e falar Deus criou homem e mulher, amanhã está batendo aqui direitos humanos, todo mundo aqui para querer processar a igreja, tá? A situação é fácil? Não é. Se falarmos a igreja não compactua com corrupção aqui na frente, a igreja não compactua com corrupção, tá? Se colocarmos uma placa aqui falando isso, daqui a pouco vão passar e vão falar assim: essa igreja é toda certinha, e daqui a pouco vai começar a denegrir a igreja. Então a igreja, tá? Estou dando só os exemplos. A igreja hoje em dia, ela vive num momento difícil. Não é aquela perseguição de cortar a garganta que nem João estava falando com os irmãos lá da Ásia Menor. Mas hoje em dia a igreja, ela sofre as suas perseguições aqui no Brasil. Está sofrendo essas perseguições, que antes era velada, tá? Uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás era uma perseguição velada, mas hoje em dia não é mais, é descarado, tá? Então as pessoas vão ver que um dos pilares, tá, que existem aí da ideologia comunista é acabar com a religião, principalmente a igreja. E tem muitas pessoas levantando essa bandeira, infelizmente muitos cristãos, pastores, liderança de igrejas evangélicas, levantando essa bandeira. Eu não estou aqui falando que o partido A, o partido B é certo e é errado, não. Eu estou falando de uma ideologia que existe há décadas já, que existe, tá? Independente de qual partido que aceite ou não aceite, para mim isso não importa. O que importa é que isso existe há décadas, é algo que é nítido, e tem muitas igrejas que levantam, muitas lideranças que levantam essa bandeira. E estamos sofrendo essa questão da perseguição. Não é só porque a nossa porta está aberta que a gente não tem perseguição. Temos sim, irmãos. Eu te garanto que se você chegar no teu trabalho e você falar assim, eu sou contra aborto, se você não vai ter perseguição, se você não vai ter o reajuste salarial lá, a sua promoção, se você chegar na sua faculdade e você falar assim, eu sou contra aborto, se não vai ter meia dúzia de 10 que vai sair de perto de você, perseguição. Se você chegar na sua sala de aula, o professor levantar essa questão, você mostrar a sua opinião é fora o íntimo, ninguém pode julgar, ele vai querer te prejudicar numa avaliação porque você pensa diferente dele, tudo isso porque você é
Estão. Então as perseguições já estão, meus irmãos. Então temos que acordar. A palavra de Deus diz que temos que acordar. Aquele que é justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Temos que viver em santidade, viver na justiça. Só que hoje em dia a igreja está se colocando como uma tartaruga, se recua dentro da casca e acabou. E acabou aquela época em que fala assim: não, irmão, não, a Bíblia diz isso. Hoje em dia todo mundo quer dar um jeitinho para inferir na Bíblia a sua opinião. E não, a gente tem que pregar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o quê? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Ponto, é o que a palavra de Deus diz. Não vou dar jeitinho e falar assim: ó, isso aqui João escreveu, mas ó, daqui foi para aquela época, tá? Porque hoje em dia, foi o que eu disse naquela época, antes eu falei que ia mudar, que ia falar mais à frente, aí sobre isso aqui. Não, vamos dar, porque mudaram os tempos, né? Século 21. Achávamos que não íamos passar do século 20, chegamos no século 21. Tudo novo, tudo é diferente, tá? Invente, tente, faça diferente. Então, não é isso não, tá bom? É tanto que você não pode levar em consideração que João fala de cães. De fora ficaram os cães, quer dizer que os cachorros não é isso. Cães aqui é aqueles que não têm um rumo na vida, querem viver só na injustiça, na prática da injustiça. Então essas pessoas que estão aqui não entrarão no céu. Mas infelizmente muitos tapam os olhos e falam: não, com certeza naquele dia Deus vai dar um jeitinho. Relaxa. Você tem um coração bom? Isso que importa, tem um coração bom? Então não esquenta a cabeça não, que naquele dia Deus vai falar assim: não, meu filho, você tem um coração muito bom, você tem um coração de ouro, que muita gente fala aí, pode vir, entra aí. Deus não vai cometer injustiça, tá? Para falar que é justiça, vai disfarçar a injustiça de justiça. Ele não vai fazer, não vai. Talvez algumas pessoas que vão assistir a transmissão, talvez depois fale até assim: ó, não concordo com o que você fala, mas é o que a palavra de Deus diz, ponto. É só abrir Apocalipse 22, verso 15, é o que diz aqui: esses não entrarão no reino dos céus. Então muitas pessoas acabam querendo fazer isso, dar esse jeitinho, mas a vida não é fácil, a vida do cristão não é fácil. Então para João, vamos voltar aqui, a vida é dura e cheia de conflitos, exatamente como o livro nos mostra. Vemos isso no verso 11, onde se diz que os homens continuarão até a vinda de Jesus Cristo sendo injustos e imundos de um lado, e justos e santos do outro. Embora o cristão tenha um compromisso social com a sociedade, segundo outros textos do Novo Testamento, o conflito entre a vontade de Deus e a ação do diabo continuará até o fim. Não existe meio termo, ou se está de um lado ou de outro. É a postura diante da mensagem do livro que irá decidir qual a nossa posição. Não existe meio termo para Deus. Assim como João, eu gosto de João porque João ele é bem taxativo. Quando nós pregamos naquela série de exposições das epístolas de João ele fala sobre o amor, e ele fala algo sobre o amor que é interessante. Ele fala assim: quem não ama odeia. Quem não ama odeia. Não existe meio que ama ou meio que odeia. Quem não ama odeia. Se você não ama, você está odiando. E ele fala: aquele que não ama e odeia, esse é assassino. Aquele que não ama, odeia, é assassino, também é mentiroso. João fala isso para a igreja. Não existe meio termo, ou está de um lado ou está do outro. Naquele grande dia vai existir dois públicos: aqueles que entrarão pela porta estreita e aqueles que entrarão pela porta larga, que vai direto para o lago de fogo e enxofre. Vai ter aqueles: vinde benditos do meu Pai, e vai ter aqueles: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Não vai existir agora que acabou esses dois públicos, vocês que restaram, tá? Vocês vão ter ainda mais um tempinho para repensar, tá? O famoso purgatório que ensinam por aí. O famoso purgatório. Assim, não, vai lá no purgatório, dá a voltinha, quem sabe lá, se alguém botar uma moedinha lá no gasofilácio lá, não melhora para você.
Não existe, irmãos. Talvez se tem uma parte mais dura, né, de se falar do livro do Apocalipse, que é um livro de mensagem de esperança, talvez seja essa, de que não vai existir uma terceira via. Ou a gente está do lado daqueles que são justos e santos, ou estaremos do lado daqueles que são injustos e imundos. Então aquele que vive na imundície vai continuar vivendo na imundície, aquele que é injusto vai continuar cometendo injustiça. Agora, se você é justo, continue praticando a justiça, e se você é santo, continue a santificar-se. Aqui João está falando aqui, já, o santo já está legal, não, o santo continue o quê? A santificar-se. Quer dizer, ele já coloca a gente num patamar de santo, mas a gente tem que se santificar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, esses dois públicos estão aqui. Então, esta é a postura que o livro traz. Fala da vitória da igreja, de Cristo contra o diabo, contra o sistema do mundo, mas também fala que existe uma decisão que tem que ser tomada. Qual lado que você quer ficar? Qual lado que você quer estar naquele grande dia? Então, falando do destino final dos seres humanos, João novamente apresenta uma divisão entre os homens. Já haverá aqueles que entrarão na cidade pelas portas, tá? São os que foram julgados por suas obras, a gente vai ver lá em 21, do verso 11 ao 15, e os que receberão um galardão, que está aqui no verso 12. Então, possivelmente, esse galardão significa simplesmente a salvação, que é o direito à árvore da vida, que está no verso 14, parte B. Mas enganam-se aqueles que pensam que o Apocalipse trabalha com o conceito de salvação pelas obras, tá? Então, não trabalha o conceito de salvação pelas obras. Para João, as obras são evidência da fé e da fidelidade. Porém, todos os cristãos estarão na presença de Jesus Cristo, porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está aqui no verso 14. Só os irmãos darem uma olhada. Por outro lado, haverá aqueles que ficarão do lado de fora. São apresentados no verso 15. Eles já apareceram lá no capítulo 21, no verso 8. Vamos dar uma olhada lá. 21, verso 8. Está aqui, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui já está falando, esses aí irão para a segunda morte, que é o tormento eterno. São os que não levam em conta as advertências do Apocalipse. Então, através desta palavra, João está advertindo solenemente a todos os homens, cristãos ou não, a darem ouvidos à palavra da revelação, a palavra de Cristo. A todos, independente se é cristão ou não, todos, a darem ouvidos à palavra do Senhor. Aí tem uma pergunta: nós temos levado seu ensino a sério? O ensino da palavra de Deus a sério? Será que temos levado o ensino da palavra de Deus a sério? Essa é a pergunta que temos que trazer no nosso coração nessa noite. Quer dizer, segunda pergunta, primeira é de que lado nós queremos estar naquele grande dia. Tem uma igreja lá em Nilópolis, na minha cidade lá em Nilópolis, que ela fica perto do viaduto, e toda vez que a gente passa pelo viaduto, eu não sei se ainda tem uma placa, existia a placa durante anos de uma igreja que tem ali, que ficava a seguinte frase: onde você passará a sua eternidade? Era só essa pergunta, mais nenhuma pergunta, mais nada. Onde você passará a sua eternidade? Essa é a pergunta que nós temos que ter aqui hoje. E a segunda é: nós temos levado a sério o ensino da palavra de Deus? Não estou falando de ensinar, não, estou falando do que é ensinado para nós, para todos nós. Temos levado a sério? Ou será que é apenas mais o estudo? Mais o estudo, mais à frente o pastor vai trazer outro estudo, e a gente vai ouvindo, vai crescendo, tá? Mas levado a sério, praticando. Será que temos praticado a palavra do Senhor? Será que vimos que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar é viver, colocar em prática, praticar a palavra de Deus. Que a gente, a cada dia mais, possamos ser praticantes da palavra de Deus, não meros ouvintes.
Não como você vai em um show, você paga a entrada, você vai lá, você senta, assiste o show, aí no final você fala, o show não foi muito legal porque a cantora tal, o cantor tal, a banda tal, o músico tal não foi muito legal, não gostei. Ou fala, gostei, tocou a música que eu gosto, chorei naquela outra música. A palavra de Deus não é assim. É entrar, ouvir, gostando ou não do que a palavra de Deus falar, e sair para praticar. Sair para praticar. É desse jeito que a gente cresce em graça e em conhecimento. Quando nós ouvimos, quando Deus fala assim, bom filho, e quando Deus fala assim, você pegou nisso aqui, está pegando isso daqui, você tem que crescer, e dá um puxão de orelha, e a gente fala, Senhor, eu errei mesmo, então vou colocar em prática mesmo, e a gente começa a colocar em prática. Você vai ver que quando mais você coloca em prática a palavra do Senhor, mais você vai crescendo, mais você vai crescendo, mais você vai crescendo, mais você vai crescendo. Como vou saber que eu estou crescendo, pastor? Será que o Senhor vai me colocar para pregar, aí na hora que eu for expor a palavra, dar um estudo, aí eu vou mostrar que eu cresci? Não. Você vai crescer quando você tiver aquele desejo que você tinha, e você vai chegar assim, não vou fazer. É a palavra de Deus fazendo efeito na sua vida. Quando certas atitudes que você tinha, na hora que você chega, fala assim, não posso fazer isso. Sou servo de Cristo, fui comprado por um sangue precioso, não vou fazer isso. Não estou honrando a Deus através dessas atitudes. Você está crescendo. Quando você chega perto de alguém e alguém está precisando de uma palavra de conforto e você só fala uma palavra para aquela pessoa, que a pessoa fala assim, você foi usado por Deus, Deus falou no meu coração através disso aí. É nisso que você vai vendo que você vai crescendo, quando você começa a assumir. Você começa a assumir, e quem começa a aparecer mais? Cristo Jesus. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, o nosso eu vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. E as pessoas e as nossas atitudes vão mostrando a quem nós servimos. É Cristo, 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 Cristo. Que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que a gente esteja. Aonde quer que a gente esteja, exalar o bom perfume de Cristo. Que as pessoas possam gostar de ficar perto da gente. Não porque, não, eu gosto de ficar perto do Bira porque o Bira é bobo, ele conta piada, bota apelido. Não, não é por causa disso. Mas as pessoas falaram assim, não, gosto de ficar perto dele porque eu me sinto bem, porque eu sinto Cristo na vida dele, eu sinto Cristo na vida daquela irmã, eu gosto de ficar perto dele porque, não sei, algo me faz bem quando estou perto deles. Mal sabem eles que é Cristo Jesus, não é a gente. Somos apenas um vaso, apenas um canal, e é o Senhor que faz isso. Então que a gente possa levar a sério o ensino da palavra de Deus, e a gente colocar. Não é fácil, não é fácil, tá? Não é fácil. Você dizer não para algo que você já fazia, já estava acostumado, não é fácil. Você mudar as atitudes da sua vida, não é fácil. Mas nós temos um segredinho, e o segredo é que Jesus Cristo falou que enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias. É aquele que está do nosso lado, é o Paráclito. E o próprio Jesus falou que estaria conosco todos os dias. Então é Ele que nos sustenta nessa caminhada. Nos momentos difíceis da luta, é Ele que chega, calma filho, estou com vocês, calma, isso vai acabar, calma, vai passar. Vem aquele desejo desenfreado de pecar, e Ele fala, calma meu filho, não vá por esse caminho, não vá. E o Espírito Santo começa a falar ao seu coração, a ministrar no seu coração, e você fala assim, é verdade, não vou fazer isso, porque eu sei que o Senhor não vai se agradar disso, vai entristecer o Espírito Santo. E você, naquele dia você nega, aí no outro dia você nega, daqui a pouco aquela atitude não vai mais fazer parte da sua vida, e o diabo vai fazer de tudo para que você caia naquele erro, mas aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, concluindo, até Carissa vai ter que ir lá. Não precisou não. Concluindo, então estes últimos versículos do livro querem dar um caráter solene à obra diante dos seus ouvintes, então ela não pode ser menosprezada.
O seu objetivo é abrir os olhos daqueles que têm contato com ela, a fim de poderem discernir a época em que vivem. O fim não está distante, então o diabo não irá se manifestar apenas no futuro. A besta não é nenhum ser bizarro que aparecerá com uma placa indicando besta, nem seu sinal será uma tatuagem ou código de barras das embalagens. Antigamente, eu lembro da época de negócio da nova era, alguns irmãos vão lembrar, que o pessoal falava assim, ó, quando você for olhar alguma coisa que você for comprar, olha o código de barra, porque se tiver 3 espaços e o último número for 6, é o 666. Não compra. Não compra de marca tal, porque aquela marca tal ali é a marca da besta. E aí? Tem marcas que eles falavam naquela época que nem existem mais. Então a besta morreu. A besta morreu. Então não vai ser uma besta que vai aparecer assim, ó, eu sou a besta. Não vai ser. E não vai ser nada que vão colocar. Nós já vimos nos estudos o que é. Então o Apocalipse, ele é atual e sempre será. O livro do Apocalipse, ele é atual. Foi para aquela época, é para a nossa época e será atual até a vinda do Cordeiro. Ele nos ajuda a ver por trás das estruturas sociais e políticas quem está realmente agindo. O pessoal fala, porque político A, político B, país A, país B, eles estão perseguindo o cristão. Eles estão sendo usados, manipulados pelo diabo. Do mesmo jeito que existe céu e inferno, se existe Deus, existe diabo. Tá? Muita gente fala assim, não, o diabo é o nosso homem interior, porque o diabo não existe. Isso daí é conto da carochinha, porque o diabo é o nosso eu. Quando nós falamos assim para o nosso eu, não, nós derrotamos o diabo. Não, irmãos, o diabo existe mesmo, tá? O diabo existe, a Bíblia fala que ele existe. Se a Bíblia fala que ele existe, eu acredito que existe. A palavra de Deus, ela é inerrável, é inerrante, é inerrante, e ela, se ela fala, eu sempre falo, que eu ouvi do pastor que me batizou, e eu trago essa máxima até hoje, que ele dizia assim, se a palavra de Deus dissesse que Jonas foi engolido por uma sardinha, eu acreditaria. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. Então, a palavra de Deus diz que o diabo existe. Então, o diabo, ele usa o sistema como marionete para poder fazer o quê? Manipulá-los como marionete para poder perseguir a igreja. Então, existe sim. Então, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, agora a gente vai entender que a besta não é um monstro que vai subir, mas é algo que está sendo articulado pelo diabo para poder agredir a igreja do Senhor. Então, o livro, nos questiona se já não temos a marca da besta, se não seguimos o estilo de vida de uma sociedade secularizada que é guiada pelo diabo. Então, o Apocalipse atual sempre será. Ele nos ajuda a ver por trás das estruturas sociais e políticas quem está realmente agindo. Ele nos questiona se já não temos a marca da besta, se não seguimos o estilo de vida de uma sociedade secularizada que é guiada pelo diabo. Então, por quê? Esse aqui nos questiona se já. Por que nós falamos? Infelizmente, muitas igrejas estão abrindo as portas e cedendo os púlpitos para o secularismo. Tá? Para o secularismo. Hoje em dia, quase a gente não vê a igreja com a cruz. Quase não se vê. Tá? A igreja tem aparência de tudo. Tem aparência de show, luz colorida, tem tudo. Mas você entra, você não vê uma cruz. Pastor, mas que importância tem? Tem sim, irmãos. Tudo que tem dentro da igreja tem um significado. Então, quando nós tiramos o significado do templo do Senhor, vai se parecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, a gente tem que olhar para ver se não estamos inseridos nesse secularismo. Tá? Não. Vamos, já não. Porque se a gente não fizer isso, não vai ter gente. Não vai ter gente. Então vamos fazer isso, aquilo, outro. Pastor, o senhor entra numa aula aí de ginástica artística, quem sabe o senhor não faz uma campanha aí de oração aí de 7 semanas e toda semana o senhor entra dando cambalhota na igreja, no mortal cai no púlpito do camão, para ver se não chama atenção. O senhor vai usar clerical, usar gravata? Nada. Porque o senhor não vai de camiseta, bermuda, entendeu? Coloca gíria. Não, irmãos. Não. O que edifica a igreja não são essas coisas, é a palavra de Deus.
e a gente tem negociado, a gente tem flertado, estou falando igreja num contexto geral, temos flertado com o mundo, falando assim, mundo, vem porque é melhor que as pessoas façam isso dentro da igreja do que lá fora. Vai falar que vocês nunca ouviram isso. Vamos fazer um culto dançante, entendeu? O pessoal vai ficar tocando lá no louvor, vamos tirar os bancos e todo mundo vai ficar dançando, porque é melhor dançar aqui dentro do que dançar lá fora. Eu já ouvi muito isso. E vou falar, já vi igrejas fazendo isso, e esse negócio de é melhor fazer aqui dentro do que fazer lá fora, os que fizeram aqui dentro estão fazendo lá fora até hoje. Não estão na igreja. Porque o que prende você na igreja não é o pastor, não é a denominação, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te dá a base para você ter uma vida cristã. É a palavra de Deus. Ponto. Então não são certas coisas que vão dar certo, é o que é certo. Então, quando a gente começa a questionar o que é certo para fazer o que dá certo, a gente já está aqui, vivendo o estilo da sociedade secularizada. E essa sociedade é guiada por quem? Pelo diabo. Pastor, o senhor está sendo radical, né, pastor? O último estudo, o senhor hoje está descendo a lenha. Não, irmãos, tem que falar a verdade. Fazer o quê? Tem que falar a verdade. Porque se eu não falar, quem vai ser cobrado sou eu depois, né? Eu sempre ouvi uma mensagem, logo quando fui ordenado a pastor, quem me conhece, que talvez esteja assistindo até a transmissão, já ouviu eu falar isso, de um pastor, numa conferência para pastores, e ele falou assim para os pastores: todo mundo um dia será cobrado por Deus. Todo mundo, todos estarão diante do Senhor para mostrar suas obras. Mas saiba, pastor, que você será cobrado de um modo totalmente especial. Você será cobrado de um modo totalmente especial. Então, tenha zelo pela palavra de Deus, tenha zelo com a noiva do Senhor. E aquele dia, foi logo no início meu, que eu fui ordenado, novinho, pastor, não tinha nem 6 meses de ordenado, e aquilo foi como um beliscão no meu cérebro. Um beliscão no meu cérebro. E aí a gente vê, né? A gente, logo quando é ordenado, a gente está naquele mundo da fantasia, né? E a gente foi ver e falou assim: caramba, olha o peso da responsabilidade. Todo mundo vai ser cobrado, mas eu vou ser cobrado com mais rigor. Então, por isso que eu faço de tudo para falar o que a palavra de Deus diz, mesmo tendo erros, sendo pecador, mas eu tento falar o que a palavra de Deus diz, para que chegar naquele grande dia e falar assim: o pastor Bira não falou, Senhor, mas Senhor, ele ali, foi meu pastor, não falou nada. Eu chegar lá e falar: Senhor, falei tudo que o Senhor mandou, está aqui, agora é cada um por si. Cada um por si, entendeu? Então, por isso que eu gosto de falar o que a palavra de Deus diz. Não sou um expert, não sou doutor, não sou mestre, mas eu quero falar o que Deus fala, para falar através da palavra dele, para que naquele dia que chegarmos lá, eu e você chegar diante do trono e falar: Senhor, nós fizemos o que a palavra do Senhor disse para fazer. E ele fala: vem, servos bons e fiéis, vem. Então é isso que nos dá prazer. Bom, terminamos ali, mas nós temos aqui a conclusãozinha, tá? Que a gente espera que esse livro tenha ajudado, né? Tenha ajudado você a discernir um pouco melhor o que está aqui nesse livro, tá bom? Que você possa agora ler a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse mesmo, tá? Vou pedir a Alicia para colocar já o slide do próximo estudo. Então, tenha entendido mesmo o que o Apocalipse diz, tá bom? O meu desejo é que você cresça cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, que você possa colocar em prática e que você possa falar para outras pessoas: pode ler Apocalipse, que Apocalipse não dá medo não, porque o pastor lá, explicou certinho o que é a besta, o que é o sinal da besta, explicou daí, pode ficar tranquilo que você não vai ter medo não, tá? Você não vai ter insônia, você não vai ficar debaixo do edredom com medo, não, pode ler, tá bom? A gente vai, no próximo estudo que nós vamos ter,
vamos fazer um panorama dos profetas menores. E a gente vê que a gente vai falar assim, vamos agora fazer uma série de sermões no livro do profeta Abacuque. Aí tem irmãos que ficam catando, o pastor vê tudo, tá? Catando, e vai lá no índice, vê qual é o número da página. Aí eu falo assim, se for Sofonias, Obadias, que é um livro que você virou uma página e acabou o livro. Diga assim, agora, vamos abrir agora no livro do profeta Obadias, versículo 5. Aí o pessoal fica, onde é que é Obadias? Tem isso aqui na Bíblia? Tem isso aqui? Então às vezes as pessoas ficam perdidas. Então vamos fazer um panorama nos profetas menores, a partir de Oséias, tá? A partir de Oséias, nós vamos fazer esse panorama. São mais ou menos 10 a 12 estudos, tá? Vamos falar de Abacuque de novo, tá? Nós fizemos a série de sermões, mas só que nós vamos agora estudar o contexto mesmo dentro do reino dividido. A gente vai começar com a cronologia dos profetas, do reino dividido, e geralmente eu gosto de, quando desse estudo, colocar antes, no primeiro slide, onde ele se localiza, tá? Aquele contexto, e vamos ver que, conforme eu falei semana passada e retrasada, lá de Josias, tal, que tem a ver com Abacuque, porque é da mesma época do profeta Jeremias, você vai olhar e falar assim, esse profeta que está lá no final do Antigo Testamento, tem a ver com esse livro aqui dos Reis, de Crônicas? Então vamos ver tudo isso, tá bom? Então será o próximo estudo bíblico. A partir de segunda-feira, dia 12, eu estarei tirando 20 dias de férias, tá bom? O pastor vai descansar, porque o pastor já está esquecendo as palavras. Talvez os irmãos vejam aí e falem assim, que eu fico demorando às vezes falar alguma palavra, é mente cansada, tá? Não sou mais o garotinho, já sou já avançado. Eu falo que a embalagem parece nova, mas o conteúdo é velho. Então, 20 dias, tá? Então será mais ou menos as 3 quintas-feiras sem o estudo. A gente vai fazer reunião de oração, tá bom? Os irmãos que acompanham as transmissões, não teremos a transmissão nessas 3 quintas-feiras. Nós estaremos reunindo aqui orando, tá? Mas a partir da primeira semana de agosto nós voltaremos com o estudo bíblico já no panorama dos profetas menores. Então eu convido a todos já a começar a ler os profetas menores. Para quê? Para que quando nós estivermos já folheando os profetas, ninguém fica perdido. Então eu gosto sempre de falar assim, leia o livro tal. Quando começamos o Apocalipse, leia Apocalipse. É bom ler tudo, porque aí aos poucos a gente vai lendo, e fala assim, eu lembrei disso. Acho que estava escrito isso não sei aonde. Vai ver lá, está escrito. Tá bom? Mesmo dos profetas menores. São livros pequenos, tá? Não são livros muito grandes. Então dá para a gente ler, tá bom? Então, até o próximo estudo. E com certeza seremos novamente abençoados pela palavra do Senhor, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe sua vida, te dê um final de dia abençoado na presença dele, e nos encontramos domingo pela manhã e pela noite através da nossa transmissão que está em casa e dos irmãos que estão aqui na igreja, tá bom? Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Pai, mais uma vez te agradeço, Senhor, pelo estudo do livro do Apocalipse, um livro que para muitos, Senhor, no início dava medo, trazia um temor no coração, por não entender o simbolismo que existe na palavra do Senhor ali no livro do Apocalipse, mas te agradecendo porque o Senhor foi aquele que esclareceu aos nossos corações o que significa o livro do Apocalipse. Não são os comentaristas, não foi ninguém, foi o Senhor que nos ensinou através da tua palavra, e nós te agradecemos porque isso mostra o carinho e o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, porque através da tua palavra o Senhor nos leva a cada dia nos santificarmos, a cada dia crescermos na graça diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos alimenta. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos exorta a termos uma vida santa diante do mundo e principalmente diante do Senhor. Muito obrigado, porque esta palavra, ela é que nos alimenta, é ela que nos dá a base para vivermos aqui nesta terra. Que nós possamos ter, Pai, sempre esse amor pela tua palavra, que nós possamos sempre, Pai,
ter esse carinho e esse zelo por fazê-la se cumprir na nossa vida. Que as pessoas possam olhar, Pai, a nossa vida e ver o reflexo do Senhor através dela. Mas porque nós somos bons? Não. Mas porque nós nos alimentamos da sua palavra e ela nos orienta no nosso dia a dia. Muito obrigado pelos meus irmãos, ó Deus, que acompanharam toda essa exposição do livro do Apocalipse, desde o primeiro estudo, Pai, até o de hoje. Que o Senhor continue abençoando, Pai, a família de cada um. Que eles possam, Pai, glorificar o Teu nome através das atitudes deles. E que eles possam, Pai, falar para outros. Leiam o livro do Apocalipse, porque não é um livro de medo, mas um livro de esperança. Te peço, Senhor, que nos dê um restante de noite abençoada na Tua presença. Que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da Tua mão poderosa e santa. E aqueles irmãos que estão em casa, que os Seus anjos acampem ao redor de cada um deles, livrando e guardando de todo mal. Assim eu oro, grato, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.